Deputada, seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Nós queremos estender uma saudação muito especial a todos os telespectadores da Rede Alesp, da TV Alesp, nesta transmissão ao vivo. Queremos cumprimentar também a todos os que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente àqueles que, assim como eu, têm se dedicado à defesa e proteção da infância e da adolescência, um grupo ainda tão vulnerável neste país, neste estado. E quero também aproveitar para saudar neste momento os nossos ilustres palestrantes que já estão conosco neste ato solene virtual da Assembleia Legislativa de São Paulo, os palestrantes que vão abrilhantar com as suas históricas vidas, experiências acadêmicas e, principalmente, o convívio com a realidade dos conselheiros tutelares, a quem vamos, neste ato solene, prestar a nossa homenagem. Portanto, bem-vindos todos os que nos acompanham pela TV, pelas redes sociais, os que estão conosco aqui nesta plataforma virtual, a todos os conselheiros tutelares que estão conosco aqui e em qualquer parte deste estado. Nós estamos hoje, neste ato solene, celebrando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, na mesma oportunidade, prestando a nossa homenagem por meio do nosso mandato aos queridos conselheiros tutelares. 30 anos do ECA. Há muito para comemorar, mas muito ainda para ouvirmos, né, da parte dos conselheiros tutelares os desafios que são enfrentados na lida deste trabalho tão relevante em defesa da criança e do adolescente. Também queremos avançar, né, no atendimento, no acolhimento destes indivíduos em formação, mas também das suas famílias. O que lhes é direito, esta construção positiva de políticas públicas sempre integradas, inclusive com os conselheiros ou com os conselhos tutelares, para nós ampliarmos os serviços de proteção à criança e ao adolescente. Vamos saudar, então, nesta noite, estes verdadeiros guerreiros, eu assim os considero, pelo significado da sua atuação, os homenageados desta noite, conselheiros tutelares, depositários e guardiães do Estatuto da Criança e do Adolescente, nestes 30 anos, não é, deste Código de Proteção, e quero me colocar, não é, como deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, como uma voz destes ilustres defensores da vida e da dignidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, bem-vindo todos ao ato solene em celebração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e em homenagem aos nossos caros, ilustres conselheiros tutelares. Nós vamos, neste momento, passar, então, a apresentação dos palestrantes desta noite. São 513 no Brasil. Eu gostaria agora de apresentar Marcelo Nascimento, que vai fazer a sua apresentação neste ato solene. Ele é presidente da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. Ele é professor de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Ele é o vice-presidente da Associação Nacional de Ex-Conselheiros da Infância. Foi coordenador geral da política de fortalecimento dos conselhos do governo federal. Foi conselheiro tutelar de Guaianazes,
aqui em São Paulo e foi conselheiro municipal dos direitos do município de São Paulo. Nesse instante, então, nós vamos passar a palavra a um dos nossos convidados desta noite, ex-conselheiro tutelar, mas com muita experiência na defesa da infância e da adolescência, Marcelo Nascimento. Com você agora a palavra. Muito obrigado, deputada Damares. Eu quero parabenizá-la, né, por trazer a esta casa esse tão importante debate, essa celebração, né, como a deputada diz, e nós concordamos, nós temos o que comemorar sim, mas nós também temos que refletir para continuar avançando na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nós sabemos, né, que o ECA ainda não se faz presente e adolescentes, né, e olhando para o nosso estado de São Paulo. Quero também, né, inicialmente, saudar, em nome de todas as conselheiras e conselheiros tutelares, a conselheira Fabiana, né, a quem eu saldo todas as conselheiras, né, e o conselheiro Diogo, de Capão, a quem eu saldo todos os queridos conselheiros, né, e também cumprimentar, né, os meus queridos amigos de luta diária, né, pelo fortalecimento do Conselho Tutelar, do Sistema de Garantias de Direitos, pelo fim de todas as formas de violências contra as crianças e adolescentes, né? Começo pela minha parcinha, Ana Luísa, né? Os meus dois amigos, né? Queridos amigos, Reinaldo Balbino e Luciano Bettiati, né? E a quem cumprimento todos que também nos assistem pela TV Alesp, né? E que bom que nós estamos aqui, que possamos refletir mesmo os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gosto muito e tenho conversado muito nesse mês, né, sobre isso, dessa passagem, como que nós chegamos até aqui. Então, primeiro eu vou rapidamente, né, e depois tenho certeza que brilhantemente meus amigos irão aprofundar esse debate, né. Chegamos até aqui porque houve, né, mudança de conceito. Houve a movimentação da sociedade civil na década de 80, capitaneado pela Igreja Católica e pelas igrejas evangélicas, que começa o movimento em São Paulo. Logo depois nasce, né, que é um dos maiores movimentos da infância, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, e começa a ganhar corpo. Todas essas movimentações e muito debate, muita reflexão e escutando os meninos e meninas, né? Talvez o que deixa de legado para nós não é só o artigo 227 da Constituição Federal, mas também, né, e o Estatuto, que nasce desta militância, que nasce desse ativismo, que nasce dessa luta. Mas talvez o que deixa para nós, 30 anos depois, é refletir que nós precisamos voltar aos anos 80, que nós precisamos voltar àquela luta inicial. Eu costumo brincar que é o primeiro amor do ECA, mas que nós precisamos aprender a ouvir meninos e meninas. Talvez esse seja o primeiro grande legado, sem dúvida nenhuma, né? E o ECA nos traz duas questões que são cruciais, né? O rompimento com o menorismo, reconhecendo toda criança e adolescente como sujeito de direito, e também o artigo 227 da Constituição Federal, que nos traz, né, a prioridade absoluta. E é muito importante quando passamos a imaginar, né, como foi lindo este momento. Eu gosto muito de refletir, porque neste momento não se tinha tecnologia, né, não se tinha redes sociais, né, e as pessoas fizeram, né, trouxeram esta lei que é fantástica. É claro que precisa de ajuste, vai precisar refletir. As violações e violências, elas também vão se multiplicando, vão se aprimorando, né? Ainda que não há escola para violador do direito, mas é impressionante como um adulto consegue criar novas formas, né, de violência e novas formas de violar os direitos da criança e do adolescente, né? É impressionante como elas vão se aprimorando também cada vez mais. E nisso nós precisamos ainda avançar. Os números indicam que é alto o trabalho infantil, que é muito alto ainda o abuso. De forma
em todo o Brasil, né? Só acontece na região norte e nordeste. Não, acontece aqui no nosso estado de São Paulo, acontece aqui nas estradas, nas nossas estradas do estado de São Paulo, e porque acontece, infelizmente, em todo lugar, em todas as classes sociais, em todos os segmentos da sociedade. E aí que vem, né, a grande questão: como olhar para todas as crianças e adolescentes, principalmente para as crianças invisíveis. Então, eu queria refletir bem rapidamente o artigo 227, porque o artigo 227 e a Convenção da Criança pavimenta o caminho para que nós tenhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso aniversário desse mês, né? São 3 décadas. Então, o artigo 227, né, ele casado com o primeiro artigo do Estatuto, mostra para nós um caminho a seguir para a criança e adolescente brasileira ou as crianças que estejam em nosso país, que estejam no nosso estado de São Paulo. Primeiro, então, com o artigo 227, ele começa: é dever da família, da sociedade e do Estado. De forma muito inteligente, né? O legislador coloca: é dever das gerações adultas assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, né? O jovem é mais recente, em virtude do Estatuto da Juventude, né? Com absoluta prioridade. Olha só, não diz meia prioridade, talvez a prioridade, né? Diz para nós todos com absoluta prioridade. E é muito bom, né, quando a deputada Damares traz esse debate para essa casa, porque é uma casa de controle social, é uma casa que aprova orçamento, que aprova leis no estado de São Paulo, e nós precisamos passar essa mensagem a todos, principalmente a todos os prefeitos, né, que coloquem a prioridade absoluta no centro da sua agenda de governo, para que nós tenhamos, de fato, né, políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes, e não só educação, saúde, saúde e educação, mas que nós possamos olhar para o artigo 227, que vai dizer assim: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, parece que tivemos Marcelo, você ficou mudo, Marcelo. Parece que tivemos alguma interferência. Marcelo retorna agora. Eu quero pedir quero fazer 2 pedidos aos que nos acompanham. De forma remota, em uma plataforma virtual. É importante que todos mantenham os seus microfones fechados, e eu consulto se Marcelo já está conosco novamente para retomar a sua fala. Marcelo já está conosco novamente. Tivemos uma pequena interferência. Marcelo retorna agora. Peço que todos mantenham os seus microfones fechados, por favor. E devolvo, então, a palavra para Marcelo, se ele conseguiu reconectar aqui com a nossa transmissão. Marcelo ainda não está conosco. Enquanto Marcelo retorna aqui para a nossa tela, eu quero fazer um agradecimento. Já são muitos conselheiros tutelares se apresentando aqui na nossa plataforma virtual, não é? Temos Juquiá, São Caetano do Sul, Cajati, Itu, são os municípios que eu já consigo identificar aqui. Mongaguá está também se apresentando aqui no nosso. Araras também está conosco aqui acompanhando este ato solene em celebração a você que entrou agora. Leme também está aqui. Tem conselheiro tutelar de Mairinque, tem conselheiro tutelar de Engenheiro Coelho, de Ubatuba, de Pirapora, de Santa Cruz das Palmeiras, Roseira, Praia Grande, Taguaí. Então, eu quero agradecer, de fato, Ibiúna, também temos conselheiros, Água da Prata, também está se apresentando aqui, São Cubatão, Birigui,
também são conselheiros tutelares Tatuí de todo o estado de São Paulo, conselheiros que estão conosco aqui, Tuiutu, Salto de Pirapora também, Alambari, Ourinho, São Roque, Capão Bonito, Itapecerica da Serra, Ilha Bonita, Tuiuti, acho que já apresentei Tuiuti, são os municípios Mauá, São Pedro do Turvo, também temos conselheiro Uru, Guarapiara, Eldorado, Codajás também. Então, temos conselheiros de vários municípios, Votorantim, enquanto São Sebastião, também temos conselheiros Álvaro de Carvalho. É uma festa muito especial, Cajati Promissão, não tinha mencionado ainda a Promissão aqui. Então, é uma festa muito significativa, mas nós não queremos apenas celebrar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Queremos também Sorocaba, queremos também chamar, não é, a atenção do poder público para a importância. Tem muitos conselheiros de do Vale do Ribeira aqui, Bofete. Tem conselheiro de Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Juquiá, já mencionei. Jacupiranga, também temos conselheiros tutelares de lá. Tuiuti em peso aqui conosco neste ato solene. Então, nós queremos agradecer. Isto amplia a nossa responsabilidade em não apenas celebrarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente nos seus 30 anos, como também reconhecermos a importância destes agentes públicos que desempenham um papel tão significativo na defesa e proteção das nossas crianças e adolescentes. Araçoiaba da Serra, também temos representantes de Araçoiaba da Serra, Guarapuava também, no Paraná, temos conselheiro tutelar do Paraná também acompanhando essa sessão solene, Pindamonhangaba, Salto. Então, estamos mencionando aqui os municípios cujos representantes ou conselheiros tutelares estão acompanhando conosco este ato, Guaratinguetá, Itapetininga, Marília, Alambari, estão acompanhando conosco aqui. Eu vou pedir que me ajudem, é uma transmissão ao vivo, remota, desafiadora. Itatiba também está aqui conosco, e nós precisamos aí do apoio das nossas assessorias, dos organizadores. Jussara, na Bahia, cidade de Jussara, Pedro de Toledo, aqui em São Paulo, Guarapiara, já apresentamos aqui. E vamos, então, dar seguimento. Me parece que Marcelo não teve condição de retornar. Uru, São Paulo, tá também online, está conosco. deputado. 7 Barras. Marcelo agora retornou para, então, continuar a sua apresentação. Marcelo, eu vou pedir que todos mantenham os seus microfones fechados e Marcelo, então, pode abrir o seu microfone para retomar a sua fala. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Me ouvem? Então, é importante, né, que nós reconhecemos no artigo 227 esta mudança. Mas a mudança se dá no dia 13 de julho. Então, nessa década de debate, nessa década de reflexão e de muita mobilização. E essa mobilização sem nenhuma rede social, sem nenhuma ferramenta, e eles fizeram, né? É muito importante que nós possamos entender qual é o nosso papel neste momento. Vem o dia 13 de julho, vem uma nova lei que cria 2 importantes conselhos, né? E que nos apaixonam. E eu vou falar pouco deles, porque tenho certeza que Reinaldo e Luciano vai trazer. E Luciano vem há anos, né, pautando um debate que eu também comungo, né? Que depois de 30 anos, nós precisamos trazer o Conselho Tutelar para o centro da legalidade.
nós precisamos, de fato e de direito, trazer. E aí Luciano vai, com certeza, falar sobre isso em seguida. E eu quero, então, refletir esse estatuto, que no primeiro artigo diz, né, esta lei é para a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. E aí rompe com o menorismo, rompe com uma série de elementos, conceitos e práticas, né? No dia 13 de julho de 1990. Mas que nós precisamos estar alertas para que essas práticas não retornem e não se materialize em retrocessos à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E nós temos um desafio, né? O fortalecimento dos conselhos tutelares é um grande desafio, né? Eu trabalhei nisso por anos no governo federal e continua sendo um desafio para todos nós, deputada. Mas nós temos um outro desafio também nesse momento, que é o empoderamento dos conselhos municipais dos direitos. Os CMDCAs precisam também receber o carinho, a atenção e vir também para o centro da legalidade, porque é muito importante o papel do Conselho Municipal dos Direitos, que delibera as políticas públicas no município. Sem isso, nós não vamos conseguir avançar e teremos sempre índices de crianças e adolescentes em situação de violência, de crianças e adolescentes, né, sofrendo maus tratos, abusos, exploração sexual ou sendo explorados no trabalho infantil. E aí tem uma reflexão que nós não podemos perder de vista, né, que é a certeza que, infelizmente, o ECA ainda não alcançou todas as crianças, porque depende desse sistema de garantias de direitos que funcione de forma articulada, de forma sistêmica, de forma integrada. Porque enquanto passarmos nas grandes cidades ou nas pequenas e tiver crianças e adolescentes ainda em situação de rua, ali não tem a prioridade absoluta e a proteção integral. Enquanto todos os meses de maio, né, olhar para os índices, para os diagnósticos e ali expressar centenas de crianças, milhares de crianças ainda vítimas de abuso sexual, de exploração sexual, nós não alcançamos a prioridade absoluta e a proteção integral. Olhar para o trabalho infantil é tão difícil esse debate, né? Porque vem uma questão cultural, histórica, de dizer que é melhor trabalhar do que isso, que é melhor trabalhar do que roubar. E aí nós vamos criando essas coisas. E nós, do sistema de garantias de direitos, nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que pautar este debate, levar esse debate à sociedade, né, na prática da proteção integral, no olhar da prioridade absoluta, para que possamos alcançar todas as crianças e adolescentes. Nós não podemos dormir tranquilo olhando para esses números. Ainda são dolorosos, ainda são tristes. E agora eu vejo aqui que tem queridos e queridas guerreiros e guerreiras, conselheiros tutelares do nosso estado de São Paulo, também do Espírito Santo e da Bahia. Os conselhos tutelares também precisam estar atentos e vigilantes para o próximo período, porque nossas crianças estão confinadas e a pandemia vai trazer e vai expor feridas e vísceras no próximo período. E aí as medidas de proteção precisam ser eficazes. E essa rede precisa estar pronta para receber essas crianças. Porque depois de 30 anos, nós continuamos batendo numa tecla que era para estar superada. O Conselho Tutelar não é um serviço, né? O Reinaldo pauta bem isso. O Conselho Tutelar não faz, né, proteção. O Conselho Tutelar, artigo 131, zela pelo cumprimento dos direitos. Ou seja, né, nós vamos na sociedade, você tira 5 pessoas da sociedade, né, através de uma escolha popular e dá a elas o poder para serem os fiscais da criança, do direito da criança. Dá a elas o poder de deliberar e dizer para essa criança que está com o seu direito violado, a medida de proteção tem que ser esta. Então é muito importante que essa rede esteja pronta, porque pós-pandemia, né, e várias análises caminham para isso. E eu não quero ser negativista nem nada disso,
mas nós precisamos estar atentos e vigilantes, né? E aí falo para o Estado de São Paulo e agora aproveito também para falar na condição de presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, que é importante que todos vocês venham também somar a associação, para que a associação possa ser cada dia mais forte e possa fortalecê-los o trabalho diário, essa missão árdua, né, que os conselheiros tutelares têm e que muitas vezes não é reconhecida, deputado, nem pelo judiciário, nem pelo poder público, e aí ele fica sendo jogado para lá e para cá e fica abandonado, né? Porque, infelizmente, não podemos nivelar por baixo, mas, infelizmente, muitos secretários e secretárias de assistência social enxergam o conselho tutelar como um inimigo, né? E, pelo contrário, né? Ele é aquele que aponta as deficiências que precisam ser sanadas, que precisam ser as feridas que estão abertas, que precisam ser curadas, né? Das nossas crianças e adolescentes. São eles que apontam. Então, o conselho não é inimigo, nem amigo também, não precisa ser inimigo nem amigo, mas são zeladores do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E é importante que sejam fortalecidos, né? E eu parabenizo mais uma vez a deputada por trazer esse debate, né, nesta noite, com tantos conselheiros do Estado de São Paulo. E eu quero aqui também convidá-los todos a conhecer a associação e saber que a associação ela trabalha para o fortalecimento dos conselheiros e conselheiras tutelares do Estado de São Paulo. O nosso trabalho é apoiá-los para que possam continuar com tranquilidade, zelando pelo cumprimento dos direitos. Nesses 30 anos do Estatuto, talvez nós tenhamos um momento não esperado para comemorar, porque ninguém imaginaria uma pandemia, né, que já ceifou mais de 80 mil vidas, né? Nós ainda estamos numa curva ascendente. Isso significa que, infelizmente, mais brasileiros e brasileiras, crianças e adolescentes, idosos, ainda poderão perder a vida e nós precisamos lutar por ela. E lutar pela vida é ter um sistema de garantias de direitos forte no município, né? E nós temos ainda algumas fragilidades, mas não podemos deixar as fragilidades ser mais fortes do que as nossas potencialidades. E as nossas potencialidades é o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo aplicado conforme a legalidade, sem achismo, sem cultura, sem ideologia, sem religiosidade, apenas na laicidade do Estado, apenas o que está na lei, como a lei diz. E aí sim, nós teremos sucesso. Aí sim, nós teremos crianças e adolescentes com seus direitos garantidos. Estavam violados, mas o Conselho identificou, determinou a medida de proteção, a rede acatou, o que tem que acatar, porque é uma determinação de um órgão colegiado que tem esse mister. E a partir daí, nós teremos proteção, porque essas crianças estarão protegidas. A partir daí, nós teremos crianças e adolescentes com seus direitos garantidos, né? Então, quero concluir, né, dizendo para vocês que é sempre uma alegria estar entre conselheiros tutelares, ainda que seja de forma virtual, porque tenho certeza, deputado, que em breve vai passar. Nós temos que ter fé que vai passar, né? Todo mundo fala de um novo que se aproxima. Não sei qual vai ser o novo, né? Mas o que nós precisamos é tirar lições deste momento. Pessoas cuidando de pessoas, mais amor, mais empatia pelo próximo. E aí sim, pode ter certeza que nós teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Eu quero terminar e concluir, né? E aí eu vou ter que dar uma saidinha e de vez em quando eu volto aqui, né? Porque daqui a pouco começa o Simpósio Nacional. Eu quero concluir com uma frase de um pacifista, o seu Ikeda, né? Um senhor japonês que dedica a sua vida à paz, né? Que serve muito para nós no sistema de garantias de direitos. Ele diz assim, ó, a mudança começa comigo, começa agora e começa aqui. Então, que cada um de nós possamos ser a mudança no município. Se tem alguma fragilidade, começa com você essa mudança, trazendo outras pessoas, contagiando outras pessoas. E assim nós teremos crianças e adolescentes com seus direitos garantidos, que é o nosso objetivo. Proteção integral e prioridade absoluta já para todas as crianças e adolescentes do Estado de São Paulo e do nosso Brasil.
Muito obrigado pelo convite, deputada, e parabéns por trazer ao Estado de São Paulo, a essa Casa Legislativa, esse debate, essa celebração tão importante nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós agradecemos ao professor Marcelo Nascimento, presidente da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e vice-presidente da Associação Nacional de Ex-Conselheiros e Conselheiros da Infância. Professor Marcelo, foi muito rica a sua apresentação, porque ela está revestida, não é? O senhor está investido, não é, de uma autoridade, de uma experiência, uma vivência muito próxima com o tema, não é, da defesa e proteção das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada por sua participação e nós queremos, então, dispensá-lo, não é? Eu só tenho outro compromisso agora, fique à vontade e queremos informar a você que está entrando agora na TV Alesp, nas nossas redes sociais, nós estamos promovendo um ato solene em celebração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, na mesma oportunidade, nós estamos homenageando conselheiros tutelares de todo o estado de São Paulo. Já mencionamos aqui vários municípios que estão representados neste ato solene. Certamente, algum ainda não foi mencionado, mas nós vamos declinando os nomes até o final do nosso evento. Peço, por favor, a gentileza, é uma transmissão ao vivo, remota, que todos mantenham os seus microfones fechados. É fundamental que isso aconteça para termos uma transmissão livre de interferências. Tenha cuidado agora e mantenha o seu microfone fechado. Agradecendo, então, ao professor Marcelo, nós vamos, então, apresentar a nossa próxima palestrante, Ana Luísa Calisto. Ela é uma escritora infanto-juvenil, autora de vários livros, sendo o primeiro deles O Espelho Mágico, que ela escreveu aos 10 anos de idade, foi publicado pela editora Adonis. Por onde passa, ela apresenta as suas ideias sobre o protagonismo infantil, o acesso à educação e o combate ao trabalho infantil. Ela mantém um canal no YouTube sobre este tema. Ela é cientista social, formada pela Universidade Federal de São Paulo e fundadora do projeto social e ferramenta de cidadania itinerante, o 5 Passos. Então, nesse instante, eu passo a palavra a Ana Luísa Calisto para fazer a sua intervenção. Perfeito, deputada. Boa noite a você, boa noite a cada uma das conselheiras tutelares, dos conselheiros tutelares. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, pela escuta e, principalmente, por esse momento de encontro, de troca e de somatória de saberes e de experiências. É mais do que um prazer, é uma honra imensurável compartilhar esse momento com colegas, companheiros de caminhada e de luta pela infância que tanto admiro e respeito, a exemplo do meu parceiro Marcelo Nascimento, fez uma exposição brilhante esmiuçando os principais artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os companheiros Luciano Bettiati e Reinaldo Balbino, e aproveito a oportunidade para parabenizar a você e seu mandato, deputada, pelo foco imprescindível na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e na luta por assegurar condições dignas para os nossos conselheiros e conselheiras tutelares. Para aqueles e aquelas que ainda não me conhecem, o meu nome é Ana Luísa Calisto, eu sou escritora infantil. Essa atrás de mim é a nossa menina brasileira que protagoniza as páginas do meu 6º livro, A Cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, um manual prático de prevenção, combate, enfrentamento, orientação e ludicidade contra a lógica perversa da violência sexual infantil no Brasil. Sou cientista social em formação pela Universidade Federal de São Paulo, colunista da Rede Peteca, assinando a coluna Quem Tem Boca Vai à Luta, e fundadora do projeto social Os 5 Passos,
uma ferramenta de cidadania itinerante que leva as pautas dos direitos humanos para as salas de aula de 14 estados brasileiros, com enfoque necessário na identificação e mapeamento das violações de direitos contra crianças e adolescentes. Nós estamos nessa noite em uma verdadeira celebração. É um encontro para comemorar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse 13 de julho nos presenteia com a ideia, a perspectiva e a oportunidade de refletir sobre o tema desse ato solene, o que temos para comemorar. Não há dúvidas, é indubitável, de que nós avançamos muito na luta por direitos de crianças e adolescentes nos últimos 30 anos, porque o ECA é uma legislação que rompe os paradigmas que nos amarram ao retrocesso. Rompe a ideia de uma criança que é um objeto assistido, na melhor das hipóteses, pelo Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente rompe a doutrina da situação irregular e traz à luz a doutrina da proteção integral, apresentando uma nova criança brasileira. Porque falar da infância em um país de proporções continentais como é o Brasil é falar de pluralidade. A criança brasileira é branca e urbana, é miscigenada, é preta, indígena, periférica, é a criança ribeirinha dos povos das águas, é a criança ribeira. A partir do momento que nós olhamos para a nossa condição enquanto rede de proteção, num período de distanciamento social, precisamos compreender que cada infância é uma infância, mas toda criança é nossa criança. E o dramaturgo alemão Bertolt Brecht colocou na sua obra que a revolução se produz nos becos sem saída. E nada mais oportuno do que o beco sem saída da pandemia do Covid-19 para nos desafiar, enquanto sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, para produzir revolução, para nos reinventarmos enquanto rede de histórias que se encontram em nome de um único ideal, a prioridade absoluta de crianças e adolescentes. A criança apresentada pelo ECA, a partir da alavanca muito bem colocada pelo meu colega Marcelo Nascimento, o artigo 227 da nossa Constituição Federal Cidadã, é uma criança sujeito de direitos, cidadã, autora da sua própria história, capaz de compreender o mundo e o seu contexto na sociedade onde cresce. É uma criança em período de desenvolvimento peculiar, tem uma voz que representa uma potência transformadora e deve ser ouvida e considerada na elaboração, planejamento, proposição e execução de políticas públicas. É uma população etária com demandas e especificidades. É o presente e não o futuro de uma nação que nos espera crescer para compreender o peso de nossas vozes. É uma criança que denuncia quando acredita na potência de sua voz. É uma criança cuja participação é um direito previsto no artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, celebrado nessa noite. Sua voz é um direito e não um privilégio. Faço questão de lembrar de 2 educadores, um brasileiro e um polonês. O educador polonês Janusz Korczak colocou na sua obra que a criança é pessoa já, não tão somente o adulto do amanhã. Ao lado dele, Paulo Freire traz na epígrafe de sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, aos esfarrapados do mundo, aos mais vulneráveis e aqueles e aquelas que nele se encontram, com eles se encontrando, com eles sofrem, mas mais do que com eles sofrem, com eles lutam. Nessa noite, não nos encontramos para lamentar a proporção e a magnitude das nossas rachaduras sociais em um tecido do nosso coletivo, enquanto comunidade, territórios, na base, no gargalo das violências. Nós estamos aqui para compreender que contar a história do Estatuto da Criança e do Adolescente é contar a minha história, Ana Luísa, que entrei na rede de proteção ainda criança, é contar a história da deputada Damares Moura, é contar a história do colega Marcelo Nascimento, é contar a história do Reinaldo Balbino, é contar a história do Luciano Becciati, é contar a sua história, conselheiro e conselheira tutelar, é contar a história de uma infância plural e violentada, violada no nosso país. Contar toda a linha do tempo do Estatuto da Criança e do Adolescente é falar da participação sociopolítica de uma comunidade articulada. Contar a história do Estatuto da Criança e do Adolescente não é falar tão somente de uma movimentação sutil político-partidária, é falar da participação expressiva da sociedade civil organizada na luta pelos direitos de crianças e adolescentes, incluindo nossos meninos e meninas em situação de rua, através do movimento de meninos e meninas de rua,
que no período imprescindível de redemocratização do Brasil, na transição dos anos 80, com o nascimento da Constituição Federal Cidadã, para os anos 90, com o artigo 227 e a nossa Lei 8.069 de 90, o ECA, vem para cruzar os 4 cantos do país, atravessar os céus do Brasil, marchando 40 dias e 40 noites, recolhendo 40 milhões de assinaturas, indo até Brasília para defender a tese que hoje celebramos. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Celebrar os 30 anos do ECA é falar de política pública. Contar a história do ECA é falar de participação, de vitórias, de conquistas. É falar do reconhecimento identitário de nossos meninos e meninas como autores de suas próprias histórias. Mas contar a história do Estatuto da Criança e do Adolescente também é falar de violência. É falar de 2,7 milhões de crianças e adolescentes na mão de obra infantil. É falar de 500 mil crianças e adolescentes por ano, 500 mil de meninos e meninas que tornam-se vítimas da violência sexual. É falar do desaparecimento de crianças e adolescentes. É falar de uma infância que vive longe das páginas do ECA. É olhar para essa lei como um instrumento de trabalho, de inspiração e de luta, porque os 30 anos do ECA devem ser celebrados com luta. O Brasil é signatário do Pacto Internacional de Vedação ao Retrocesso Social das Nações Unidas, o que, em síntese, traduz nenhum passo para trás, nenhum direito a menos. Olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente é compreender que, após 30 anos, nossos direitos nunca foram concedidos, eles foram conquistados. E se foi com luta que esses direitos foram conquistados, com luta será feita a manutenção de cada um deles. O ECA não vai para a latrina, ele vai para a mesa do povo brasileiro. Ele vai para as videoconferências nesse período tão grave de pandemia. Ele vai para os atos solenes, para as salas de aula, compreendendo que a escola é muito mais do que um território de absorção de conteúdos e aprendizagem conteudista, que Paulo Freire tanto criticava na sua obra como uma educação bancária, em que a criança é apenas um depositório de conteúdos. A escola é um território de identificação das violências, é o termômetro do sistema de garantia de direitos. O ECA vai para a nossa mesa até o momento em que compreendemos, enquanto tecido social, que é necessário introjetar em cada um deles a ideia de que crianças e adolescentes são prioridade absoluta. O que é ser prioridade absoluta? É ocupar uma fatia considerável e expressiva no orçamento. Criança é prioridade no orçamento de cada município. É entrar nos movimentos de direito da criança e do adolescente nas instituições, entidades e organizações, nos conselhos municipais, e a voz dessa criança ser prioritária, porque ninguém melhor do que uma criança e um adolescente para entender o que é ser criança e adolescente no país que mais mata a juventude preta em todo o mundo. Falar sobre os 30 anos do ECA é compreender que nesse beco sem saída nós produziremos revolução. Nós vamos evitar, como os nossos companheiros trazem das contribuições nos comentários, a erotização de crianças e adolescentes e um fluxo cultural perverso que vem formando potenciais abusadores. Nós vamos compreender que as violências e as violações de direito contra crianças e adolescentes não cumprem quarentena. Pelo contrário, mais do que nunca, as violências invadem nossas casas. E é uma tristeza, é lamentável, mas eu não posso omitir os fatos, maquiar dados e dizer que essa é uma irrealidade. O abuso sexual certamente está em todos os municípios, que a deputada Lia anteriormente a minha fala. Cada um de vocês, no seu município, com suas demandas e especificidades, conhece, enquanto conselheiro, enquanto a conselheira tutelar, gargalo das violências e compreende, a partir de então, partindo desse pressuposto, que Herbert de Souza, Betinho, queria dizer quando dizia: se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém já violentou antes, e o que eu vejo é o que restou de tudo que lhe foi tirado. Falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é compreender que Paulo Freire já nos dizia que seria uma atitude muito primária esperar que as classes dominantes desenvolvessem um modelo de educação que permitisse às classes dominadas perceber e realizar as injustiças sociais no contexto que o permeiam. Porque, como Darcy Ribeiro escreveu, o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Os 30 anos do ECA nos trazem a necessidade de lembrar de nomes, não tão somente os nomes dos relatores e relatoras do Estatuto da Criança e do Adolescente, das mãos de homens e mulheres, meninos e meninas que construíram essa legislação
que hoje é tão ameaçada. É falar também sobre os nomes dos meninos e meninas assassinados muitas vezes pelas mãos do Estado na periferia. É falar sobre cada criança e adolescente que durante esse ato solene perde sua infância, tem sua visão do mundo ceifada, tem seu crescimento interrompido. Falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 30 anos é celebrar o fato de que vamos lutar pela lei orgânica do Conselho Tutelar. É compreender que ainda o Conselho Tutelar, e vocês sabem disso com mais propriedade que eu, é utilizado como ferramenta de punição, ameaça, com uma validade de crivo, de correção e principalmente de punição para nossas crianças e adolescentes na sala de aula. Se eu tenho medo de você, não é para você que eu reporto uma denúncia. Portanto, apresentemos o Conselho Tutelar para nossos meninos e meninas com amor, com afetuosidade, como um órgão, uma autoridade, um grupo de 5 pessoas que dedica seu tempo, seu trabalho, seu talento a zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. É atuar na defesa, é atuar na base, um serviço tantas vezes desvalorizado e vilipendiado, como vocês sabem. O Conselho Tutelar é um patrimônio do Estatuto da Criança e do Adolescente e não aceitaremos nenhum passo para trás e nenhum direito a menos. Para concluir a minha fala, quero dizer que, enquanto escritora infantil, entreguei um presente ao lado de tantos parceiros e parceiras nesses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, um manual prático de combate, orientação, prevenção e ludicidade contra a violência sexual infantil, que trabalha em minúcias a temática do direito a dizer não, quem são os órgãos da rede de proteção. O Conselho Tutelar sempre é apresentado nas nossas obras como um verdadeiro herói, como um time de futebol que atua integralmente para que as crianças passem a sentir identificação, reconhecimento e confiança para denunciar, autonomia corporal, consentimento, responsabilidade e, principalmente, o fato de que a culpa da violência nunca é do violentado. Se lembrar é combater, esquecer é permitir. A cartilha é um material online, um e-book gratuito, que temos disponibilizado sem nenhuma taxa de custo para toda a rede de proteção e cada uma de nossas crianças e adolescentes. É um livro infantil que desmancha a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, desmistificando essa temática, desconstruindo os mitos e apresentando para nossos meninos e meninas a história de uma criança vítima de violência sexual que, a partir de sua denúncia, passa pelo resgate à infância. É acolhida, é respeitada e, antes de tudo, torna-se prioridade absoluta. Convido a todas e a todos para acompanhar o Instagram do Projeto 5 Passos, essa ferramenta de cidadania itinerante que entra nas salas de aula brasileira para identificar a violência, comunicar para a rede de proteção e fortalecer o ritmo intersetorial de trabalho. Estamos no Instagram como @AnaLuísaPalestrante, com 2 N's e Z, e aqueles e aquelas que se interessarem por receber gratuitamente material da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, é só nos enviar uma mensagem direta através do Instagram e teremos mais do que o prazer, a honra de compartilhar esse presente do Estatuto da Criança e do Adolescente com vocês. Olhar para a criança brasileira, completando com o Estatuto da Criança e do Adolescente seus 30 anos, é falar de luta. O ECA se celebra com luta. Não com luto, nem com minutos de silêncio, porque já nos calamos por tempo demais. Portanto, falar sobre os 30 anos do ECA, falar sobre o minuto do grito, da denúncia, da confiança, da participação sociopolítica de nossas crianças e adolescentes, que, acreditando no peso de suas vozes, denunciam, compreendem que sua opinião tem validade, porque nossos meninos e meninas são educados e doutrinados prematuramente para compreender que suas vozes devem ser anuladas no seu contexto familiar e comunitário, para compreender que a lei que os protege, na verdade, os ameaça, que os órgãos da rede de proteção representam um verdadeiro bicho-papão, como uma figura alegórica na sua infância. Essa não é uma realidade inexorável. Essa é uma realidade que, dia após dia, é construída por nossas mãos, rede de proteção. Nesse momento, estamos escrevendo a história do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é mais do que uma honra para mim segurar esse lápis com vocês. Continuemos escrevendo, e assim como o poeta amazonense Tiago de Mello colocava, faz escuro, mas eu canto. Não importa quantas luzes forem apagadas, nós continuaremos acendendo e cantando com e para nossas crianças e adolescentes. Deputada, imensa gratidão pela oportunidade e anseio por ouvir meus companheiros de mesa.
Eu quero agradecer a nossa jovem palestrante, aliás, aniversariante agora do mês de julho. Parabéns, Ana Luísa Calisto, né? Completou 20 anos, muito jovem, essa escritora infanto-juvenil, né? Que comanda um projeto, uma ferramenta de cidadania itinerante, os 5 Passos. Eu quero cumprimentá-la pela força do seu discurso, pela relevância, não é, das suas palavras, do seu conteúdo, e quero estimulá-la a seguir, não é, engrossando as fileiras de todos nós que entendemos que a infância e a adolescência é um bem inestimável da sociedade. São as nossas crianças e os nossos adolescentes, e não seria demais repetir aquilo que a gente fala a vida inteira. Eles, afinal de contas, são o futuro desta nação, são o futuro deste estado, o futuro de todos os municípios aqui representados. Muito obrigada, querida Ana Luísa Calisto. Ela já informou as redes em que todos poderão encontrá-la e se comunicar com ela. Queremos agradecer aqui os representantes de Diadema, de São José, de Cachoeira Paulista. Nós temos vários municípios, para quem está entrando agora, acompanhando este ato solene em celebração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nesta mesma oportunidade homenageando os nossos conselheiros tutelares do Estado de São Paulo, mas temos até conselheiro tutelar de outros estados, e já temos aqui conosco perto de 200 conselheiros tutelares nesta plataforma virtual, participando conosco deste ato solene, que está sendo transmitido ao vivo pela Rede Alesp, pela TV Alesp e por nossas mídias sociais, no meu canal do YouTube, Doutora Damares Moura, você pode também acompanhar por lá. Agradecer mais uma vez à Rede Alesp pela transmissão desafiadora, não é, que é termos um ato solene virtual e transmitido ao vivo. Tivemos algumas pequenas falhas que estamos superando com o conteúdo extraordinário dos nossos convidados. E neste momento, então, eu quero convidar para fazer a sua intervenção Luciano Bettiati. Ele é consultor, ele é escritor, palestrante, conferencista e coordenador de seminários sobre direitos humanos e temas relacionados à infância e juventude e ao Conselho Tutelar. É um paranaense que nos prestigia aqui no estado de São Paulo hoje com a sua participação. Muito obrigada, Luciano, pela sua presença virtual aqui entre nós, e eu, então, imediatamente passo a você a palavra. Olá, boa noite. O prazer é meu participar de um momento realmente tão solene, tão importante, que é celebrar os 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero já, de antemão, não só agradecer o convite, como parabenizar a doutora Damares Moura, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por abrir esse momento tão importante e oferecer aos conselheiros tutelares do Estado esse brinde, né, ao trabalho de tantos anos, um trabalho tão árduo. Parabéns a todos os conselheiros tutelares do grande, potente Estado de São Paulo. Eu sou um paranaense, né, e me sinto lisonjeado de fazer parte dessa mesa virtual e falar do desafio de 30 anos depois, como bem lembrou meu amigo Marcelo Nascimento, na fala dele, é uma expressão, doutora Damares, eu utilizo muito nas minhas falas, a necessidade de arrastar o Conselho Tutelar para o centro da legalidade. A minha grande paixão, claro, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas em especial conselhos tutelares e seus conselheiros, e nos últimos anos trabalhando bastante para fazer com que isso aconteça, arrastar o Conselho Tutelar para o centro da legalidade, descobrir, junto com os conselheiros, qual é o Conselho Tutelar real, aquele que foi traçado nas páginas do Estatuto. Bom, algumas falas me deixaram bem emocionado, o Marcelo relatando que logo após o término deste isolamento nós vamos nos deparar com feridas.
e é importante que toda a rede de atendimento esteja preparado para identificar essas feridas, já que a proteção neste tempo está bastante fragilizada. Já na fala dessa menina prodígio, que é a Ana Luísa, ela me emocionou quando ela disse que chega de minuto de silêncio, nós não queremos mais fazer minutos de silêncio. E nisso nos dois sentidos, né? No sentido de houve a morte de alguém, não é? Mas também aquilo que nos cala há tantos anos, não só a repressão da época do militarismo, mas aquilo que hoje tenta nos calar e arrancar direitos à força. Estou falando de política, exatamente. Não dá para falar de direitos humanos de crianças e adolescentes sem tocar o dedo na política. Mas, enfim, o importante é que 30 anos depois estamos todos aqui reunidos, não só para celebrar, mas para lançar metas, para que não estejamos novamente aqui daqui 1 ano, 10 anos ou 30 anos, ainda falando daquilo que é preciso avançar. Então, a deputada doutora Damares Moura, ela abre um espaço muito privilegiado e, claro, que os palestrantes compartilharam nos grupos de WhatsApp, que hoje é uma grande ferramenta nessa live. Eu estava acompanhando no chat, temos aí conselheiros do estado do Amazonas, temos conselheiros do estado de Minas, o meu estado, Paraná, certamente conselheiros estão assistindo. Então, eu quero aqui falar exatamente disso. 30 anos depois, e ainda não conseguimos, doutora Damares, encontrar conselhos tutelares que estejam, de fato, totalmente dentro da legalidade. É uma história de 30 anos de distorção das atribuições do Conselho Tutelar, e não há de se ver o estatuto totalmente em vigor, vigorando e com seus efeitos, se o Conselho Tutelar continuar ocupando o lugar errado. É um fenômeno que aconteceu e acontece até agora, onde tanto a comunidade, a sociedade, mas infelizmente muitas autoridades, criaram uma imagem muito particular, muito própria do que é o Conselho Tutelar, e os conselheiros tutelares, sem o treinamento adequado no início de seus mandatos, assumiram isso que foi imposto como atribuição, e aí você não consegue ver a eficácia da ação real do Conselho Tutelar. Para aqueles, talvez, que estão nos assistindo e não estão dentro do órgão Conselho Tutelar, já que a TV Alesp está nos transmitindo, né? As pessoas olham para o Conselho Tutelar e rapidamente concluem que o Conselho Tutelar é o órgão que tutela a criança e que protege a criança. Essa imagem do Conselho Tutelar protetor, do Conselho Tutelar que abraça com asas de anjo crianças e adolescentes, uma imagem um tanto piegas, não é uma imagem real daquilo que, de fato, o Estatuto da Criança e Adolescente escreveu como função do Conselho Tutelar. Mas isso impregnou tanto nos conselheiros tutelares e na rede de atendimento e na comunidade, na sociedade, doutora Damares, que hoje eu estar falando isso pode estar causando uma certa dúvida, né? Mas, então, o que o Conselho Tutelar faz? Veja que eu tenho certeza que o meu amigo Reinaldo Balbino, que é o próximo palestrante aqui na nossa noite, ele certamente vai tocar neste assunto. As pessoas olham o Conselho como órgão de proteção, sendo, na verdade, ele está lá no eixo da defesa de direitos. Ele ocupa o lugar do zelador pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. O legislador criou um órgão que vai fazer com que aqueles que devem cumprir os direitos que cumpram de forma efetiva. Por exemplo, quando os pais não cumprem suas obrigações com seus filhos, não cabe o órgão Conselho Tutelar substituir os pais, quer que seja a ação. Cabe ao Conselho Tutelar fazer com que os pais assumam o seu papel. É um dos princípios que o Estatuto traz, lá no artigo 100, se não me engano, inciso 8º, o princípio da responsabilidade parental. Mas 30 anos depois, o que vemos são hospitais acionando ainda, doutora Damares, conselheiros tutelares para figurar como acompanhante de crianças e adolescentes hospitalizadas porque os pais não estão lá. Nós ainda vemos os delegados olhando para o Conselho Tutelar e achando que ele é o substituto natural dos pais na falta deles, quando um adolescente a que se atribua a autoria de ato infracional está lá para ser ouvido. Então, é um trabalho ainda muito pesado
que infelizmente demora ainda um tempo para que os conselhos ocupem o lugar que o legislador desenhou para ele ocupar, o lugar do zelador pelo cumprimento. Está lá no artigo 131. O conselho foi encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança. É cumprir no lugar dos pais, cumprir no lugar da saúde, cumprir no lugar da assistência social. É zelar fazendo com que aqueles que devem cumprir, cumpram. Para isso que o legislador empoderou os conselheiros tutelares de tantas ferramentas que estão aqui nas páginas do Estatuto. Eu não me canso de fazer esse alerta, porque as pessoas têm hoje uma certeza absoluta do que desconhecem. Inclusive, ousam dar palpite sobre o que ignoram, sem ao menos ter folheado o Estatuto e, de fato, compreendido não só os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Eu quero focar, doutora Damares, essa minha fala no que é o Conselho Tutelar 30 anos depois, um órgão distorcido por uma história de 30 anos. E essa distorção ela só vai acabar quando, de fato, os conselhos tutelares tiverem salários adequados à função. Nós temos ainda, deputada, conselhos tutelares que ganham menos de um salário mínimo. Por mês cai menos que um salário mínimo na sua conta, porque na sua lei municipal diz que é um salário com desconto de 11% do INSS, cai para menos de um salário. Então, começa a distorção por aí, não é? Processo de escolha que não está, de fato, selecionando os melhores para zelar pelo cumprimento dos direitos. E quando eu falo dos melhores, deputada, eu não falo nem da questão da escolaridade. Estou falando realmente de um processo livre de interferências externas, que não são positivas. Eu posso aqui dizer sem nenhum problema, influências político-religiosas, né, que insistem enfim, algo a se discutir muito, o perfil do conselheiro tutelar, o investimento para que seja um órgão que, de fato, é reconhecido como autoridade na sua sociedade, até diz respeito à sua sede, aonde ele está. Em alguns municípios, e não é diferente no Brasil todo, mas o estado de São Paulo também, deputada, os conselhos tutelares estão abandonados em pequenas salas, em pequenos cubículos, que depende totalmente de vontade política no município para que haja um investimento eficaz e ele seja reconhecido até no seu ambiente como órgão de justiça. De forma alguma quero ser um pessimista aqui. Nós avançamos muito, ou só fazer a crítica. Nós avançamos muito. Mas se 30 anos depois, um ato solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, promovido pela deputada estadual doutora Damares Moura, nos dá a chance de falar, vamos olhar para os conselhos tutelares e começar a valorizá-los, porque entre todos os mecanismos criados no Estatuto, este órgão ele tem o seu lugar fundamental a ser ocupado ainda, o lugar do zelador pelo cumprimento. Tudo isso está ligado, uma remuneração adequada, treinamento e capacitações com conteúdo relevante, um processo de escolha que, de fato, escolha pessoas que tenham perfil e paixão pela área da infância. Tudo isso fará com que nós tenhamos um colegiado que, de fato, venha zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Por óbvio, eu sei que não é uma competência das assembleias legislativas dos estados, mas eu quero também usar esse momento do eco que tudo isso nos traz, essa transmissão pela TV e pelas redes sociais, e lembrar de um artigo, deputada, que completa agora, mais um pouquinho, 30 anos que não foi cumprido, que não foi... Enfim, o legislador pediu e nada aconteceu. Vai completar 30 anos, vocês vão entender. O artigo 259 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele dava uma tarefa para a União, e a União não cumpriu essa tarefa. Olha só, artigo 259 do Estatuto da Criança e Adolescente. Diz assim, ó, a União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, então mais um pouquinho, a gente chega nesses 90 dias e completa 30 anos que venceu esse prazo, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88. Quando eu leio o artigo 88, deputada Damares,
Eu sinto que nós não atingimos 10% daquilo que está previsto desde 1990, porque esse artigo não foi respeitado com a adaptação dos órgãos, dos serviços, do sistema às diretrizes da política de atendimento à criança e adolescente. Isso é uma falha gigantesca. É preciso estudar o artigo 88 nos municípios, e aí cabe aos municípios fazer essa adequação, mas a União está atrasada já há 30 anos em fazer uma lei geral sobre isso. Mas, em especial, a continuidade do artigo 259, porque continua assim: e ao que estabelece o título 5 do livro 2 do Estatuto da Criança e Adolescente. Do que se trata esse trecho? Do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele precisa de uma lei orgânica ou lei geral dos conselhos tutelares. Isso está previsto já no Estatuto, nunca aconteceu. Por isso, tantas falhas, tantos desvios de atribuições. Por isso que nós não temos grupos de conselhos tutelares tão fortes e atuantes, porque os perfis, ou melhor, o perfil do conselheiro não está traçado. Há muitas lacunas a serem preenchidas. Enfim, eu venho nesse momento, doutora Damares, até quem já me viu falar, geralmente eu não tenho esse tom de desabafo, mas hoje à tarde eu parei por um tempo para dar ouvido, né, às perguntas que me fazem pelas redes sociais, e eu li ali umas 3 ou 4 perguntas que me deixaram assim bastante pesaroso, olhando a estrada que ainda há de se trilhar, muito longa, um pouco de fadiga, de ver conselheiros tutelares sofrendo, não só por falta de recursos materiais e treinamento, mas um total desprezo das autoridades no que diz respeito àquela autoridade instituída ali também, dentro de um órgão tão relevante para o sistema. Mas eu sei, são tempos de celebração ainda, né? Se você olhar lá o Código de Menores, o que tínhamos antes e o que vivemos hoje, é possível e preciso celebrar. É possível e é preciso, né? Porém, há aí uma estrada longa a se trilhar. Capacitação e investimento é fundamental. Eu também quero, assim como a Ana, divulgar as minhas redes sociais. Se me permite, a deputada, eu gostaria muito de pedir para que os participantes me seguissem no Instagram, instagram.com/LucianoBettiatti. Hoje o Instagram tem sido uma ferramenta tão importante para as divulgações, né? Bom, lá você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre o Luciano Bettiatti, que está aí sempre muito a fim de contribuir na área da criança e adolescente. Me permitam, então, esse desabafo e dizer que precisamos investir mais nos conselhos tutelares, porque esse investimento chega à infância com muita rapidez. Conselhos tutelares mais fortes e eficazes geram uma infância, sim, com defesa de direitos, e esses direitos todos protegidos pelo esse mesmo conselho. Uma boa noite a todos. Eu vou continuar aqui acompanhando, estou desde o início, doutora. Muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o consultor, escritor, palestrante, conferencista, coordenador de seminários sobre direitos humanos e sempre temas relacionados à infância, à juventude e ao Conselho Tutelar. Nós ouvimos Luciano Bettiatti, foi muito rica a sua apresentação, embora não tenhamos tanto tempo para ouvi-lo, mas certamente os quase 200 conselheiros tutelares que estão aqui conosco, representando mais de 110 municípios do estado de São Paulo. Vou pedir para que todos mantenham os seus microfones fechados. É fundamental para essa transmissão ao vivo pela TV Alesp, por meio de uma plataforma virtual, é fundamental os microfones fechados. Eu quero fazer, gentilmente, mais uma vez esse pedido para não termos interferência na nossa transmissão, e eu agradeço. Então, queremos novamente agradecer ao nosso palestrante, conferencista da noite, Luciano Bettiatti. Certamente, ele tem muito mais conteúdo a ser aproveitado em suas redes, que ele já divulgou aqui nesta noite. Muito obrigada, Luciano, do nosso vizinho estado aqui do Paraná.
pela sua participação e pela sua intervenção nesta noite. Queremos mais uma vez agradecer, nos tornou impossível agora declinarmos o nome de todos os municípios que estão representados nesta plataforma, neste ato solene da Assembleia Legislativa, por mim proposto para celebrarmos, e Luciano acaba de confirmar que também há o que celebrar, e eu também entendo assim, não é? Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação tão completa, inclusive reconhecida internacionalmente, e na mesma oportunidade deste ato solene por mim proposto, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, transmitido ao vivo pela TV Alesp, nós estamos homenageando conselheiros tutelares, e já temos representantes aqui de conselhos tutelares de mais de 110 municípios do estado de São Paulo, além de conselheiros tutelares de outros estados da federação que também acompanham conosco este ato solene. Mais uma vez, muito obrigada a Luciano e aos que estão conosco, nos acompanhando pela Rede Alesp e também pelas nossas redes sociais. Eu quero, então, apresentar o último participante da noite neste evento. Ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de extensão universitária de prevenção ao uso indevido de drogas. Ele também promove capacitação para conselheiros e lideranças tutelares. Ele é assessor técnico dos Conselhos Deliberativos de Políticas Públicas, palestrante, conferencista, conselheiro em direitos humanos com ênfase no direito da criança e do adolescente, formado pela... me parece que não está correta aqui a grafia, é uma outra formação que o próprio palestrante poderá nos informar. Foi conselheiro tutelar por 5 mandatos, é coordenador do Fórum de Conselheiros Tutelares da Macro-Região de Campinas, Estado de São Paulo, e idealizador dos fóruns de conselheiros tutelares no Estado de São Paulo. Então, nós vamos ouvir e teremos a honra agora de termos a intervenção de Reinaldo Balbino. Muito obrigada pela sua participação conosco neste ato solene, e eu imediatamente, então, passo a palavra ao nosso conferencista Reinaldo Balbino. Muito obrigada. Boa noite, doutora Damares Moura. Boa noite aos amigos que nos acompanham, os conselheiros tutelares do Estado de São Paulo, conselheiros tutelares do Brasil, né, que também nos acompanham pelas redes sociais e estão aqui através do canal da Alesp acompanhando essa transmissão, a transmissão desse ato solene. Inicialmente, quero saudar, na pessoa da doutora Damares, todos os parlamentares, né, sejam aí da Assembleia Legislativa, sejam das câmaras de vereadores, que eu creio que também nós temos vereadores acompanhando aqui nesse ato solene, e também os nossos congressistas do Congresso Nacional, sejam os deputados federais, os senadores. Cumprimentá-los porque a participação de vocês na defesa do direito de criança e adolescente é algo extremamente importante. Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar a votação, o discurso de vocês, e fico feliz ao ver que nós temos, de fato, parlamentares que, estando no parlamento, têm agido com muita prudência e têm, nos seus discursos, na sua atuação, refletido exatamente aquilo que os eleitores que os elegeram gostariam que fizessem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu prefiro muito mais enaltecer o trabalho dos bons do que simplesmente ficar patinando no trabalho dos ruins, não é verdade? Então, essa saudação inicial aqui para a doutora Damares, extensiva a todos os parlamentares. Cumprimentar também os meus amigos que hoje me honram com a participação deles, né? Marcelo Nascimento, a Aninha, o Luciano Bettiati, grandes amigos, fico feliz de poder compartilhar da amizade e do conhecimento deles
sou aluno deles, né? Então, nós aprendemos uns com os outros e eu fico muito feliz de ter recebido o convite. Fiquei mais feliz, mais tranquilo ainda quando eu soube que eles também estariam aqui dividindo conosco esse momento, né? Eu pude observar aí, nas pessoas que estão participando, eu vi algumas mulheres assistindo a live com criança de colo. E aqui eu também quero honrar, né, enaltecer e parabenizar as mulheres que, de modo bastante eficaz, dedicado, amoroso, têm executado essa dupla função, seja ela de conselheira tutelar, de mãe, né? Não deixa a peteca cair, enfim. Parabéns a todas vocês, porque, de fato, vocês são guerreiras. E a imensa maioria de conselheiras tutelares são mulheres, né? De pessoas que compõem o Conselho Tutelar são mulheres. Então, parabéns a vocês. E, na pessoa da minha esposa, Michele, eu quero parabenizar todas vocês. E, inclusive, dizer que eu só não estou com os meus filhos aqui no colo também, porque eu estou contando com o apoio da minha guerreira, da minha esposa, Michele, que está cuidando dos nossos filhos, a Daphne, uma adolescente de 13 anos, e o Davi, uma criança esperta de 6 anos. Né? Então, agradecer à minha esposa e, em nome dela, parabenizar todas as mulheres. Também ressaltar aqui a minha colega Sônia Bonfante, que ela é da cidade de Campinas, e ela, juntamente comigo, nós coordenamos este fórum de conselheiros tutelares, conselheiros e ex-conselheiros tutelares da macro-região de Campinas. Então, um abraço para você, Sônia, né? E cumprimentar aí todos os conselheiros tutelares e aqueles também aqui da macro-região de Campinas. Eu não poderia deixar de citar uma que é conselheira tutelar e uma grande amiga da doutora Damares, que é a Marisa Lima, ou Marisa do Conselho Tutelar, lá de Bragança Paulista. Então, ela também fez contato comigo, manifestando alegria de quando soube que eu estaria participando, e a live era promovida, o ato solene era promovido pela doutora Damares. Então, fica aqui a minha saudação. Né? Então, como o ato solene é em alusão e referência aos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, 30 anos que essa lei foi aprovada e vem perpetuando, né, se mantendo firme aí, no mundo legislativo nosso, eu quero fazer uma citação de uma frase muito bonita que o nosso amigo Benedito Santos ele fez. Ele diz assim, o Estatuto da Criança e Adolescente é muito mais que uma lei, é a expressão jurídica de um projeto de cidadania. Então, quando nós vamos falar do Estatuto da Criança e Adolescente, comemorar o Estatuto da Criança e Adolescente, nós não estamos comemorando apenas uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Interessante observar que o Estatuto é uma das poucas leis que não foram fruto de uma proposta de um governo, de uma proposta de um parlamentar. O Estatuto é fruto de um clamor popular, uma proposta popular, e então ele nasce exatamente no anseio da sociedade, conta com a sensibilidade dos parlamentares de 1990 que aprovaram o Estatuto que nós tivemos. É bem verdade que nesses 30 anos o Estatuto teve aí muitas mudanças. Eu já até, em outra oportunidade, eu citei dos 30 anos todas as leis que mudaram o Estatuto. Foram 34 leis mudando o Estatuto da Criança e Adolescente. E o que nós podemos extrair disso daí? Muita lei mudando o Estatuto. Então, no Brasil, nós temos uma tendência muito grande de produzir leis, só que nós não vemos a mesma inclinação para a fiscalização da aplicação das leis que são produzidas. Então, isso é algo para ser destacado também, porque no mundo legislativo, no universo jurídico, a solução não se dá apenas sob o ponto de vista de produção de leis, e sim, e também, né, da fiscalização da aplicação das leis que foram aprovadas, porque senão nós vamos caindo nesse vício de só criar uma lei, surgiu uma situação, vou criar uma nova lei como se isso fosse resolvido. Não vai resolver, se nós não tivermos também a mesma inclinação para a fiscalização das leis.
Então, nesse aspecto, os parlamentares eles têm contribuído bastante com a produção de leis muito bem elaboradas, redigidas. Até aí, esse papel destaque para os parlamentares. Mas eu também quero chamar a atenção aqui para a fiscalização do cumprimento de leis, sejam leis federais, leis estaduais, leis municipais, seja o parlamento federal, seja o parlamento estadual, seja o parlamento municipal, na verdade, a Câmara dos Vereadores. A fiscalização dessas leis ela é fundamental. Então, nessa seara aí de fiscalizar as leis, eu gostaria de destacar o papel do Conselho Tutelar, porque, assim como os parlamentares também têm dentro de suas funções fiscalizar o executivo e a aplicação das leis, o legislador estatutário, em 1990, também pensou num órgão que faria também a fiscalização do cumprimento da lei, de uma lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esta é a essência do Conselho Tutelar. E aí, como muito bem já pontuaram os colegas que me antecederam, houve uma inversão da natureza do Conselho Tutelar, e essa inversão, essa distorção, sair do caminho certo, está fazendo com que o Conselho Tutelar não alcance aquilo que foi previsto para ele alcançar, e aí ele tem que sofrer a quantidade de ingerência e interferência que ele tem sofrido. Então, vamos lembrar que, em 1990, o legislador, ao criar o Conselho Tutelar, ele não pensou num órgão de proteção, e é importante que isso fique claro, não pensou num órgão de proteção, porque para a proteção que crianças e adolescentes necessitam, ele já criou as políticas setoriais, dentre elas eu posso destacar assistência social, saúde, educação, segurança. Então, essas políticas setoriais se encarregam da proteção, obviamente que primeiro é a família, e depois as políticas setoriais. O legislador já criou os serviços e os programas de proteção. Então, para a proteção de crianças e adolescentes, nós temos esses: família, políticas setoriais, programas e serviços de proteção. O Conselho Tutelar não está nesse rol de órgãos de proteção. Ele integra a rede de proteção, isso é fato. Mas ele não é um órgão de proteção, que é importante destacar isso. O que ele é, então? Ele é um órgão de defesa do cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Onde é que está escrito isso? É só a gente dar uma lida no artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente, que, desde o dia 13 de julho de 1990 até hoje, não sofreu nenhuma alteração. Essa redação permanece a mesma. E é exatamente essa ideia de ficar dizendo aos quatro ventos que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção que faz com que ele perca a sua essência, perca o seu sentido e tenha que tapar buracos da rede. Quando falta serviço e programa de proteção, ninguém aceita que a criança fique sem proteção. Então, lança a mão de quem? De 5 pessoas que estão lá no Conselho Tutelar, estão de plantão, estão trabalhando, enfim, aí querem colocar o Conselho Tutelar nesse lugar. Mas não foi esse o lugar que o legislador previu. Ele não veio para tapar buraco de ninguém, ocupar o espaço que legalmente está previsto para outros profissionais, outras políticas, outros programas e os serviços de proteção. É importante que isso fique claro. Então, se a sociedade não compreender que o Conselho Tutelar é um órgão de defesa e acreditar piamente que ele é um órgão de proteção, nós vamos continuar mais 30 anos, a eternidade, nessa eterna luta. Os conselheiros tutelares têm que ficar repetindo, infelizmente, uma frase que eu não gostaria, não gosto que eles falam, mas ela precisa ser dita, que é para consolidar o que é certo. A frase que eu não gosto é aquela frase, como os conselheiros dizem, não é minha atribuição. E aí faz a gente lembrar daquilo que acontecia no Código de Menores, onde nada era de ninguém, era sempre um jogo de empurra. Mas, então, por que essa fala tem sido tão recorrente no discurso dos conselheiros tutelares? Infelizmente, porque precisamos consolidar um espaço que o legislador previu para o Conselho Tutelar e que, infelizmente, ele foi retirado desse espaço. Ele é diuturnamente, o Conselho Tutelar ele é diuturnamente retirado desse espaço de defesa e colocado no espaço de execução da proteção. E aqui, só para poder a gente ir caminhando para finalmente concluir minha fala, pessoal, quando a gente começa a observar a redação do artigo 131 e observa também a redação lá da Constituição, quando a Constituição vai falar do Ministério Público, da Defensoria Pública, eu vou até citar para vocês, indicar, deem uma lida no artigo 127 da Constituição Federal,
que vai falar do Ministério Público. Dei uma lida no artigo 134 da Constituição Federal, que vai falar da Defensoria Pública, e depois dei uma lida no artigo 131 do Estatuto. Vocês vão ver que parece que nós estamos falando do mesmo órgão, né? Na Constituição está falando que o Ministério Público é instituição permanente, autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado. No artigo 134 vai estar falando que a Defensoria Pública é uma instituição também autônoma, essencial à função jurisdicional, ao controle jurisdicional do Estado. E no 131 está falando que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Ou seja, está mais do que provado de que o Conselho Tutelar não foi concebido, pensado para ser um serviço de proteção, um órgão de proteção. Ele foi concebido para ser um órgão que vai se encarregar, recebe a confiança da sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos. Ou seja, fiscalizar se a lei, se o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo cumprido ou não. E aqui é onde eu, aproveitando esse espaço do ato solene, aproveito para poder pedir e manifestar aos nossos parlamentares, contando aí com o grande e excelente trabalho da doutora Damares, para que possamos alinhar mais o trabalho dos conselheiros tutelares com dos parlamentares nessa importante ação de fiscalizar o cumprimento da lei. Porque não basta simplesmente dizer que existe a lei, que tem a lei. É necessário fiscalizar se está sendo cumprida, se aqueles que deveriam cumprir efetivamente estão cumprindo as leis, para que a lei atinja o seu objetivo, que é de garantir uma convivência harmoniosa entre a sociedade. Tá bom? Então, eu finalizo aqui a minha participação destacando isso, né? E, por fim, eu gostaria de manifestar, não posso já esquecer, sou cristão, né? Acredito que muitos também sejam cristãos, enfim, não nego a minha fé, não estou aqui para ser um religioso, mas dizer que muita coisa do que está na Bíblia se alinha perfeitamente com direitos humanos de criança e adolescente. E você, conselheiro ou conselheira tutelar, que também é cristão, eu conclamo você para levar para dentro do seu trabalho aquele genuíno amor cristão que a gente aprende vindo de Jesus Cristo, mas não leve a sua religiosidade para dentro do conselho tutelar, tá bom? Leve o amor de Cristo, a religiosidade, não. Então, finalizo aqui fazendo já uma menção, lendo para vocês um versículo que está no livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, e ele diz assim, em Provérbios, capítulo 15, 22, diz: onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros há vitória. Então, a Bíblia também cita os conselheiros tutelares. Tá legal? Então, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, doutora Damares, parabéns a todos os que nos acompanham, né? E agradeço imensamente essa oportunidade rica de participar aqui com vocês, tá bom? Forte abraço. Muito obrigada. Nós ouvimos agora Reinaldo Balbino, ele que é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é capacitador de conselheiros e de lideranças comunitárias, foi conselheiro tutelar por 5 mandatos, não é? Além de ser coordenador do Fórum de Conselheiros Tutelares da macro-região de Campinas, idealizador de fóruns de conselheiros tutelares em todo o estado de São Paulo. Muito obrigada ao nosso conferencista da noite, Reinaldo Balbino, que participa do ato solene em celebração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, na mesma oportunidade, homenageia conselheiros tutelares, e nós já temos aqui, nesta plataforma virtual, representando mais de 110 municípios do estado de São Paulo, não é? Quase 200 conselheiros. Então, é uma noite histórica para o meu mandato, é uma noite histórica, certamente, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, nesta noite em que promovemos este ato solene transmitido ao vivo pela TV Alesp e também pelas nossas redes sociais, meu canal do YouTube, doutora Damares Moura. Agradecer mais uma vez a Reinaldo Balbino. Nós vamos proceder agora à parte final deste ato solene.
eu gostaria de, antes de nós procedermos simbolicamente à prometida homenagem que faríamos nesta noite aos conselheiros tutelares, eu gostaria de fazer um breve registro, não é, sobre aquilo que motivou a realização deste ato e o que me motivou, como parlamentar, a também considerar a defesa da infância e da adolescência uma prioridade do nosso mandato. Há muito mais de uma década, eu comecei a apoiar uma campanha, é uma campanha mundial, mas ela tem muito mais ênfase na América do Sul e que aqui no Brasil chama-se Campanha Quebrando o Silêncio. Esta é uma campanha da Igreja Adventista, mas é uma campanha de utilidade pública, não tem caráter religioso. Apoiando esta campanha e me envolvendo por muitos anos no trabalho de conscientização e orientação a respeito do abuso e da violência, especialmente no ambiente doméstico e familiar. Eu comecei, então, a estudar o tema relacionado à defesa e proteção de direitos fundamentais da pessoa humana e fui tendo uma compreensão muito além da academia, mas uma compreensão prática de quem são realmente os indivíduos mais vulneráveis da sociedade. Aqueles que perderam a sua capacidade de reagir ou porque, por sua própria natureza, não têm condição de reagir à violência, à negligência, aos maus tratos, ao abandono ou físico propriamente dito, abandono afetivo, ao abuso e violência sexuais, que são os mais dolorosos crimes, são aqueles que violam a dignidade sexual de pessoas. E como hoje nós estamos falando de crianças e adolescentes, são milhares que estão submetidos a processos de impossível ou de difícil reparação, que é o abuso e exploração sexual. Que, aliás, no mês de maio próximo passado, não é, o considerado Maio Laranja, é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui neste país. E nós queremos que todos que nos acompanham hoje considerassem cada intervenção que foi feita aqui. Nós ouvimos 4 dos maiores especialistas em defesa da infância e da adolescência. Nós ouvimos aqueles que, embora hoje sejam conferencistas, autores de livros infanto-juvenis, vocês ouviram aqui as intervenções, eles já atuaram efetivamente, ou a maioria deles, como conselheiros tutelares. Vivenciaram a realidade destes agentes públicos que estão previstos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, que têm realizado um trabalho, a meu ver, não é, do maior significado. São homens e mulheres que estão todo o tempo em alerta, não é, e que deverão agir a qualquer dia, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, e por isso merecem no dia de hoje este reconhecimento e esta homenagem. E para encerrar essa minha intervenção, eu gostaria também de informar que por muitos anos da minha vida, e ainda hoje, e nesta pandemia, como advogada que sou, atendi a muitos casos de crianças ou adolescentes vitimados pela violência doméstica. Isto me motivou, em decorrência deste voluntariado, muito mais de orientação jurídica, de encaminhamento,
nestes últimos anos da minha vida e participando intensamente da campanha Quebrando o Silêncio, que é um obstáculo a ser transposto. A denúncia, a comunicação do fato, aquele que se sensibiliza e que ouve o choro, não é? E que presencia a violência. Nós precisamos de pessoas sensíveis, de pessoas tocadas pela dor da vítima, a denunciarem, a informarem, a encaminharem, a orientarem, a conscientizarem. É isso. É uma grande rede, não só composta por conselheiros tutelares, mas é uma grande rede de cidadãs e cidadãos que não pensam apenas nos seus próprios interesses, mas que estão atentos à dor alheia, ao interesse alheio, ao choro de uma criança, ao grito de socorro de um adolescente. É isso que nós também pretendemos no dia de hoje, neste ato solene. Tornarmos-nos cada vez mais sensíveis, cada vez mais comprometidos, não apenas conosco, mas com aqueles que estão ao nosso redor, porque uma única criança e um único adolescente que, com a nossa solidariedade, com a nossa contribuição, nós consigamos salvar dos processos violentos, dos ciclos intermináveis do abuso e da violência, um único que nós conseguirmos salvar e romper com essa lógica perversa, nós estaremos salvando uma humanidade inteira de crianças e adolescentes. Então, eu quero agradecer, as intervenções foram todas muito tocantes, não é? Nós apenas percebemos não apenas o conteúdo teórico, não é? Mas percebemos a vivência e a prática com a defesa da infância e da adolescência, e certamente aprendemos muito mais na noite de hoje, e certamente sairemos como sementes, todos como sementes de uma nova floração, esta que nós queremos plantar, que transforme realidades intolerantes, violentas, abusivas, em realidades mais fraternas, em realidades mais justas, em realidades mais igualitárias e em realidades mais solidárias. Com estas palavras, e com muita honra, nós vamos fazer agora um ato bastante simbólico em virtude dessa transmissão ser remota e não estarmos presencialmente na companhia destes conselheiros tutelares que hoje estão nesta plataforma, quase 200, representando mais de 110 municípios do estado de São Paulo, além de conselheiros de outros estados da federação. Então, simbolicamente, eu quero homenageá-los nesta noite e nós o faríamos presencialmente por meio da entrega deste certificado que eu vou exibir agora e que vocês todos que se inscreveram e participaram conosco deste ato solene nesta plataforma receberão os seus certificados ou diplomas de homenagem, e nele está escrito, eu vou pedir licença para ler, ato solene em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A deputada estadual, doutora Damares Moura, parabeniza e homenageia, e vamos então declinar o nome do conselheiro tutelar, com certificado de honra ao mérito legislativo, devido à excelência, qualidade e dedicação do seu trabalho no estado de São Paulo. São Paulo, 23 de julho de 2020. Então, este será o certificado de honra do mérito legislativo aos conselheiros tutelares que participaram conosco deste ato solene em celebração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e neste mesmo ato participaram e participam agora por meio deste gesto aqui simbólico de entrega deste certificado de mérito legislativo aos conselheiros tutelares. Portanto, sintam-se todos nesse instante, ainda que remotamente, homenageados, reconhecidos
e todos receberão, então, oportunamente, o certificado que marca esta homenagem que nós estamos, então, realizando, homenagem aos conselheiros tutelares que participaram conosco nesta noite, neste ato solene. E nós não estamos deixando com isto de também homenagear aqueles conselheiros tutelares que não puderam estar conosco, estão espalhados por todo o estado, por todo o Brasil. Recebam também o nosso reconhecimento, a nossa homenagem na noite de hoje. Eu gostaria ainda de informá-los, após este ato simbólico de homenagem, e a informação de que todos receberão em seus endereços os seus certificados por esta noite de homenagem, eu quero informá-los ainda que é nosso desejo e uma intenção do mandato começarmos a fazer reuniões regionais para nós ouvirmos os conselheiros tutelares. Nós queremos fazer esta captação de necessidades, essa captação de demandas regionais, para que com este conteúdo nós tenhamos mais elementos de atuação no Parlamento de São Paulo, e eu já estou adiantando, então, que procederemos e estamos planejando e organizando estes encontros ou estas reuniões regionais para ouvirmos os nossos conselheiros tutelares aqui do estado de São Paulo. Bem, entendendo que estamos já encerrando o objeto deste ato solene, eu quero, então, proceder aos agradecimentos. Eu quero agradecer à TV Alesp, à Rede Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que prontamente e de forma muito competente transmite ao vivo este ato solene nesta noite. Agradecer a todos os técnicos, toda a equipe da Rede Alesp, por esta transmissão que está quase se encerrando. Queremos agradecer também a todos que colaboraram para a realização deste ato remotamente, que não é simples. Queremos nos desculpar por pequenas falhas que são naturais a uma transmissão ao vivo, ainda mais de forma remota, e algumas pequenas falhas ocorreram. Queremos, então, nos desculpar com o nosso telespectador e com todos os participantes. Quero agradecer também a equipe do meu gabinete, que está aí nos bastidores, participando também da realização deste ato. Queremos agradecer a todos os telespectadores que acompanham neste momento a Rede Alesp e esta transmissão, a todos aqueles que pelas minhas redes sociais também estão acompanhando, pelo meu canal no YouTube, doutora Damares Moura. Queremos agradecer muito especialmente aos palestrantes desta noite. Eu quero aqui declinar, então, os seus nomes. Marcelo Nascimento, que foi o nosso primeiro palestrante da noite. Queremos agradecer também Luciano Bettiati. Queremos agradecer a escritora Ana Luísa Calisto. E, finalmente, agradecemos, então, ao nosso último palestrante desta noite, Reinaldo Balbino. Foram ricas as intervenções e, mais do que isso, foram tocantes, porque foi muito fácil perceber que vocês não apenas detêm o conteúdo teórico, mas vocês amam capacitar conselheiros, vocês amam os conselhos tutelares e por isso se prepararam e com tanta competência, tanto conteúdo, tanto vigor e, por que não dizer, com tanta paixão, fizeram as suas intervenções neste ato solene. Então, nós agradecemos também aos palestrantes que estiveram conosco aqui nesta noite e eu quero encerrar, após agradecer à TV Alesp, a minha equipe, a todos que participaram da organização deste ato solene, após agradecermos ao telespectador atento que nos acompanha, após agradecermos aos palestrantes, eu quero finalizar, então, este ato solene, nesta noite, informando que nós propusemos e já foi aprovado o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio.
ela, então, vai compor o calendário oficial de São Paulo. A campanha já acontece no 4º sábado do mês de agosto, e este será o primeiro ano em que esta campanha, que já conta com 17 anos, acontecerá agora como parte também do calendário oficial do Estado de São Paulo. É uma campanha de conscientização, é uma campanha de despertamento, de orientação, tanto às vítimas quanto àqueles que podem ser agentes de transformação e que podem participar deste processo de quebrar o silêncio e romper com este ciclo perverso da violência. Então, neste ano, no 4º sábado de agosto, que já é a data da campanha, nós estaremos novamente realizando as ações, mas agora tendo a alegria de ter uma campanha tão relevante, compondo o calendário oficial do Estado de São Paulo, e certamente, com isto, tendo maior visibilidade e atraindo outras parcerias, inclusive do Estado, para a promoção do objeto desta campanha. Então, nós agradecemos mais uma vez a todos, colocando-nos sempre à disposição, não só para o debate, mas para ações efetivas, especialmente para a fiscalização de uma lei tão completa que nós já temos neste país e que completa 30 anos, completou no dia 13 de julho, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esgotado o objeto deste ato solene, agradecendo à Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente, o deputado Cauê Macris, que apoiou de forma muito pronta a realização deste evento remotamente e virtualmente. Em nome dele, então, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa e cumprimentar a todos os colegas deputados que também estão comprometidos com a defesa da infância. Esgotado, então, o objeto deste ato solene desta noite, nós, então, declaramos encerrado este evento, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigada.